Hoje nós vamos refletir no Salmo 82 e 83. Algumas pessoas analisam a situação de bênçãos de outras pessoas a partir de suas aparências, a partir do que elas têm. Mas Deus não vê dessa forma. Deus, Ele vê o nosso coração, a intenção do nosso coração, e a partir dos propósitos que Deus tem para cada um de nós, Ele tem a porção das bênçãos dele para nós. Não olha para a aparência. Ele não diz que uma pessoa é abençoada porque ela tem bens ou porque ela está bem vestida. Não. O Senhor não vê desta forma. Mas infelizmente algumas pessoas ainda enxergam assim. Ela te julga, ela te classifica como uma pessoa abençoada ou não a partir do que você tem. E o salmista, neste capítulo 82, a partir do versículo 1 diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? O salmista aqui ele deixa claro o quanto Deus é poderoso no meio de todas as coisas, no meio da congregação dos poderosos. O Senhor está acima de todas as coisas. Mas alguns, como diz aqui no versículo 2, julgam diante das aparências. No versículo 3 diz assim: defendei os pobres e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. O salmista, direcionando que as pessoas que olham somente a aparência deveriam olhar para os aflitos, para os necessitados e também estender as suas mãos e também estender a sua justiça para essas pessoas. E no versículo 4 diz assim: livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. E agora eu volto para o nosso coração, o meu e o seu coração, para reflexão a respeito do que pensamos da outra pessoa. Será que julgamos segundo o coração dessas pessoas que só olham o que a pessoa tem? Ou também, ajudamos e amamos a todas as pessoas porque Deus nos pede para amar a outras pessoas e não para julgá-las conforme a situação da qual ela vive naquele momento. E o salmista diz para tirar das mãos dos ímpios. Quais ímpios? Será que o nosso coração ele não se enche de impiedades ao olhar a outra pessoa e julgá-la da forma como ela vive? Julgá-la conforme o que ela tem? Então nós precisamos ter cuidado com o nosso coração para que o nosso coração não seja um coração impiedoso e acaba tratando o outro da forma como o ímpio trata e não da forma como Jesus gostaria que você tratasse. E no versículo 8 o salmista diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. E ele clama ao Senhor para que o Senhor julgue toda a terra, para que o Senhor julgue com a justiça de Deus toda a terra, porque o Deus que nós servimos é um Deus que julga corretamente, é um Deus que abençoa da forma como Ele quer, diante do propósito que Ele tem para cada um. E nós precisamos imitar a Jesus Cristo quanto ao amor dele para com as pessoas e não tratarmos essas pessoas com os nossos próprios julgamentos, porque o Senhor diz que quem julga será julgado na mesma medida. Então que nós tenhamos um coração parecido com o coração de Jesus Cristo, um coração não julgador, mas um coração que ama o próximo e que não olha as aparências, mas se identifica e fala do amor de Jesus Cristo a outras pessoas. E ele clama ao nosso Deus no versículo 1 dizendo assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Então ele clama ao Senhor, porque a situação que cada uma de nós podemos viver sendo julgadas pelo que estamos passando. Em alguns momentos, as pessoas às vezes olham e falam: será que aquela família, será que aquela pessoa está servindo pouco ou está em pecado e por isso passa por aquela situação? E o Senhor diz para nós, para mim, para você, que não é assim.
que Deus vê, não é assim que Deus trata as coisas. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor para acalmar o nosso coração, para que nós não venhamos a nos desesperar pela situação que passamos e que muitas vezes alguém pode perguntar: onde está o teu Deus? E nem nós, com o nosso coração muitas vezes julgador, olhar para a situação do outro e também fazer esse mesmo questionamento. Porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe exatamente o que está fazendo em cada situação. E no versículo 2 diz assim: porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente, diz no versículo 3, foram conselho contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Astutamente. O mundo muitas vezes pode olhar para você astutamente, raciocinando, pensando no que vai falar e o que vai pensar a partir da situação que você vive. Mas o Senhor, Ele olha para a nossa situação e Ele sabe o que está fazendo e Ele nos defende. Não precisamos nós nos defender, Ele nos defende. O que cabe a nós é o clamor a Ele com o coração certo de quem Deus é na nossa vida. E no versículo 13 diz assim: Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento. O salmista, ele coloca o coração dele no altar do Senhor, clamando para que a impiedade do julgamento do mundo, a impiedade como o mundo às vezes trata uns aos outros pela situação da qual ele vive, o salmista clama: Senhor, coloque as tuas mãos. E no versículo 16 diz assim: encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. E ele também clama para que esses caiam no entendimento correto e passem a adorar o nosso Senhor, o nosso Deus. E no versículo 18 diz assim, para encerrar: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Por isso, não se comporte da mesma maneira que os outros se comportam quando enxergam em uma situação a possibilidade de um julgamento e de uma sentença. Não cabe a mim e a você a viver dessa forma, procurando sentenciar as pessoas a partir do que elas vivem. Porque as situações desconfortáveis elas chegam para todas as pessoas. Então, para que você não seja julgada na mesma medida da qual você julga, olhe para Deus e clame a Deus. Peça para que Deus estenda suas mãos na situação que você conhece e clame a Ele, para que as pessoas que te julgam, para as pessoas que olham para a sua situação e não entendem e não conseguem enxergar Deus na sua situação, clame ao Pai, para que essas pessoas comecem a adorar ao Senhor, para que essas pessoas saibam quem é o seu Deus, o Deus Altíssimo que está presente em todas as situações e que nunca te desampara. Fique com essa palavra, não seja uma mulher que sentencie a outras pessoas. Fique firme no que Deus tem ensinado para nós, que quanto mais julgamos, mais seremos julgadas. Em nome de Jesus, esteja você livre deste comportamento. Amém.